Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Sejam bem-vindos a mais uma semana que se inicia, do nosso ensino remoto. Espero que todos estejam bem. Iniciamos então a semana com aula de espanhol e eu aproveito a aula de espanhol para discutir um pouco com vocês a respeito do tema de redação desta semana, do desafio Nota 1000 de redações. Então, esta semana foi proposto o tema dos museus. Deixa eu abrir aqui para mostrar o 14º tema de redação, que é Caminhos para a Valorização e a Preservação dos Museus no Brasil. Então, aproveitando essa temática, eu trago aqui um texto em espanhol que vai falar um pouco sobre a importância dos museus para a sociedade. Então, eu vou fazer a leitura e tradução do texto em espanhol. Você pode acompanhar a leitura e repetir a pronúncia. Isso é importante, para desenvolver aí a língua estrangeira. Se você quiser voltar o vídeo, você também pode voltar para repetir, tá certo? Então, o título do texto é La Importância de los Museos. Los museos son espacios de enorme valor cultural y social en toda nación, donde se destacan las artes, la ciencia y la investigación. Un museo es una institución permanente y abierta al público, que debe tener una estructura formal al servicio de la comunidad. Esta estructura no tiene fines de lucro, sino que tiene la misión de investigación, difusión, conservación del patrimonio, educación y finalmente exposición del mismo. Então, o primeiro parágrafo aqui falando sobre a importância desses museus, O que são os museus? São espaços de um enorme valor cultural e social em toda a nação, onde se destacam as artes, a ciência e a investigação. O museu é uma instituição permanente e aberta ao público, que deve ter uma estrutura formal a serviço da comunidade. Esta estrutura não tem fins lucrativos, que ele chama de fines de lucro. Então, os museus não são pensados para gerar lucro, mas com essa preocupação social, comunitária, de despertar o interesse pela arte, pela história, pela educação. É o que ele termina aí falando, tem a missão de investigar, difundir, conservar o patrimônio, a educação e, finalmente, a exposição do mesmo. Então, aqui nós temos uma imagem de um museu famoso, talvez o museu mais famoso de todo o mundo, e o mais visitado, que é o Museu do Louvre, na França. É um dos mais importantes do mundo. Então, vejam que ele tem aí uma arquitetura toda diferenciada, A França é o país que mais recebe turistas no mundo. É o país mais visitado do mundo. Então, esse museu aqui, o Museu do Louvre, é um museu de muita importância. Segundo parágrafo. Los museos forman parte de la identidad cultural de una nación, cuyo servicio a la sociedad está dado por la preservación del patrimonio cultural de su pueblo. Então, pueblo aqui, povo, No se trata de colecciones, de meras exposiciones, ni de almacenes de bienes culturales, sino que los museos son importantes porque tienen la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio de la humanidad. Então, aqui nesse parágrafo, ele diz basicamente que os museus eles estão a serviço da preservação do patrimônio cultural, a história de um povo. Não se trata de coleções particulares, porque aí não seria um museu aberto ao público. Então, não são meras exposições de bens culturais, mas são importantes para que se tenha a responsabilidade de salvaguardar o patrimônio da humanidade. Su aporte al desarrollo, essa palavrinha aqui em espanhol é o desenvolvimento. É uma palavra importante, ela aparece em muitos dos textos, inclusive que nós já trabalhamos aqui, em textos do Enem,
Então, desarrollo, desenvolvimento. Su aporte al desarrollo de la sociedad no lo hacen desde diversos ángulos. Por un lado, son la base para la creación de conocimiento nuevo. Por el otro, son generadores de ideas nuevas y contribuyen al desarrollo, nuevamente, ¿está vendo? De pensamento crítico en el visitante. Então, ele está falando aqui da importância dos museus para o desenvolvimento da sociedade, né? E aí ele diz que esse desenvolvimento, esse apoio ao desenvolvimento, aporte aqui seria apoio, né? Apoio ao desenvolvimento da sociedade, ele se dá em diversos ângulos, em diversas perspectivas. Então, por um lado, eles são a base, os museus, da criação de um conhecimento novo. E por outro, tem essa função de desenvolver o pensamento crítico no visitante. Sempre que visitamos a um museu, sin excepción, salimos com mais informação de lá que contávamos. Então, sempre que visitamos um museu, sem exceção, saímos de lá, né, com mais informações do que tínhamos, do que contávamos. E o uso que le damos a dicha informação será determinante em la amplitude e criação de consciência em cada indivíduo. Então é importante destacar que uma coisa é você trabalhar conhecimentos de história, né? Na sala de aula, ouvir o professor, e outra coisa totalmente diferente é você ter contato com peças, com objetos que fizeram parte de uma sociedade do passado. Então você vai ter ali uma outra visão, né, da história, e é isso que ele está dizendo, que sempre que visitamos o museu, saímos com um outro conhecimento, uma outra informação que não tínhamos. Por outra parte, os museus são importantes para alimentar a oferta cultural de los lugares onde estão ubicados localizados, constituindo uma atração interessante. Então, além desse valor histórico, cultural, educacional, os museus eles passam a ser também locais de visitação, trazendo aí a questão do turismo, né, para as cidades onde se localizam. Então, muitas pessoas, viajantes, turistas, procuram determinadas cidades porque gostariam então de visitar determinados museus. São instituições que generam recursos e empleos. Esse empleos aí, empregos. Abarcando desde quienes trabalham dentro del museu como empleados e especialistas, hasta quienes proveen serviços. Então, são instituições que geram recursos e empregos, abarcando desde aqueles que trabalham dentro do museu como empregados e também os especialistas naquele assunto. Então, imaginemos aí um museu que trata da temática egípcia ou romana. Existem museus que tratam especificamente de determinados assuntos, né? Então, é isso que ele está falando. Além de gerar empregos, tem essa questão também dos serviços que são oferecidos, né? Como entes de desarrollo, como entes de desenvolvimento, los museus devem assumir o rol de ser agentes de cambio social, criadores de consciência social e transformadores del pensamento passivo em pensamento crítico. Então, além dessa questão econômica, né, os museus eles também devem ser criadores dessa chamada consciência social, transformando o pensamento passivo em um pensamento crítico. Los museus são guardianes de la identidade cultural, pero também generan atração turística. São la única instituição donde convergen dos de los más importantes ejes de desarrollo de un país, el turismo y la educación. Actualmente, el Consejo Internacional de Museos debate una definición nueva de museos
que incluya cuestiones como la democratización, la participación, la transparencia y la contribución a la justicia social e a la dignidade humana. Então aqui ele diz que os museus são guardiões da identidade cultural, mas também, esse pero é mas, porém, né? Geram atrações turísticas. São a única instituição onde convergem dos de los mais importantes eixos de desarrollo. Então, dois entes econômicos aí que fomentam a cultura e a economia de um país. Ele diz que os museus trazem juntos, que é a questão do turismo e também a educação. Paulo Freire, conhecido pedagogo brasileiro, então um conhecido professor, pedagogo brasileiro, Paulo Freire, fundamentou a perspectiva de uma nova museologia, concepção que se descreve como comprometida com uma agenda democrática e popular para que os museus sejam um espaço de memória. A revalorização da história les dio a los museos la fortaleza de ser conectadores de conocimiento y a la vez ser un recurso didáctico con posibilidades concretas de desmentir toda tergiversación de los hechos más relevantes de la história de la humanidade. Então aqui ele disse que o Paulo Freire tinha essa visão, né? Fundamentou essa perspectiva diferenciada aí de uma nova museologia. Concepção que se descreve como comprometida com uma agenda democrática e popular para que os museus sejam um espaço de memória. A revalorização da história, da fortaleza de ser contenedores seriam que tenham conhecimento, né, que tragam conhecimento. E lá vez a ser um recurso didático com possibilidades concretas, então sendo também um recurso didático, um recurso de ensino, com possibilidades concretas de desmentir toda a transgressão dos feitos históricos, né, mais relevantes da história da humanidade. Último parágrafo. Baseado em um princípio transformador da sociedade, um museu é um espaço propício para a conscientização e interação com o conhecimento, para a reflexão de lo realmente relevante. O museu sempre é uma instituição que visibiliza realidades, que conta uma história de la que se exibem testemunhos. En las últimas décadas, la evolución de los museos los convirtió en un espacio de cultura y aprendizaje, pero también en un lugar de ideal para afinar los sentidos, cultivar delicadamente el intelecto y amar el saber. Então, o último parágrafo, resumindo, baseado em um princípio transformador da sociedade, o museu é um espaço propício para a conscientização e interação do conhecimento, para a reflexão do que realmente é relevante. O museu sempre é uma instituição que visibiliza realidades, que mostra realidades, que conta uma história, que exibem certos testemunhos, né? Certas evidências. Nas últimas décadas, a evolução dos museus os converteu em um espaço de cultura e aprendizagem, mas também em um lugar ideal para afinar os sentidos, cultivar delicadamente o intelecto e amar o saber. Então, depois de fazer a leitura e tradução do texto, vocês vão então fazer a atividade respondendo a essas 5 perguntas aqui. Primeiro, segundo o texto, o que é um museu? Isso está lá no primeiro parágrafo. Segundo, como os museus podem contribuir com o desenvolvimento da sociedade? Terceiro, como os museus conciliam o turismo e a educação? Quarto, o que o educador brasileiro Paulo Freire pensava a respeito dos museus? E quinto, como os museus têm se transformado
nas últimas décadas. Isso está aqui no último parágrafo, né, que nós acabamos de ler. Então é isso, pessoal. O texto aqui em espanhol pode, então, trazer uma reflexão maior, né, sobre o tema de redação dessa semana, que vai falar justamente sobre a importância dos museus, né? Como valorizar, caminhos para a valorização e a preservação dos museus no Brasil. É um tema interessante, é um tema bom para escrever e pode ser sim o tema do próximo Enem, certo? Tema que vai falar sobre cultura, educação, né? Então é importante escrever, tá certo? Produzir o texto dessa semana. Eu fico aqui no aguardo do texto, da redação e também das respostas aqui do questionário da atividade. Tenham todos aí uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.